Dispor é melhor do que Botox? Oi, eu sou a doutora Daniela Campestrini e tenho um canal aqui no YouTube para apresentar para vocês todas as dúvidas sobre autocuidado, beleza, saúde e também sobre a vida materna. Essa é a pergunta que eu mais recebo em consultório, principalmente porque na internet se criou uma fama de que Dispor está associado a esporte. Então, quem pratica esporte é a melhor toxina porque é a que mais dura. Mas vamos desvendar um pouquinho sobre essa toxina. É muito bom ver que em 2025 outras marcas de toxina começaram a ganhar a sua popularidade, porque antigamente só falava Botox, 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 mas Botox, gente, é a marca. Igual, por exemplo, água sanitária que boa, Nescau é um achocolatado, Cotonete é uma haste flexível, então se fixou na cabeça das pessoas que Botox seria para qualquer marca, e não. Botox é o nome da toxina da Allergan, uma empresa americana. E Dispor é o nome da toxina europeia, muito famosa no mundo inteiro. Para a gente entender bem sobre a durabilidade, tentar fazer uma comparação entre as marcas, tem que entender que existem 3 marcas mais estudadas no mundo, que é a Botox, a Dispor, como eu mencionei, americana, europeia, e a Xeomin, ou popularmente chamada de Xelmin, que é uma toxina alemã. Essas 3 marcas são as mais estudadas, então quando vai se pesquisar na internet, artigos científicos, plataformas científicas, são as 3 marcas que mais têm artigos fazendo comparação entre elas de durabilidade, efeito, quem pega mais rápido, quem passou mais rápido e também em estudos comparando pacientes, musculaturas. Então, por exemplo, nesse estudo, eles pegaram irmãs gêmeas que fizeram aplicação durante alguns anos, uma aplicou uma vez ou eventualmente quase nada, e a outra com uma frequência de pelo menos 2 vezes ao ano. E a gente conseguiu perceber que a irmã que aplicou mais vezes teve um envelhecimento melhor do que a irmã que não aplicou. Então isso é para vocês verem como é importante o uso das marcas e dos estudos para a gente conseguir qualificar um pouco melhor as marcas que a gente tem no mercado. Hoje a gente sabe que quanto antes a gente prevenir que esse papel se amasse, melhor vai estar esse papel ao longo dos anos. Mas afinal, qual é a melhor toxina? Com a nossa experiência clínica, tendo mais contato no dia a dia das marcas, hoje eu gosto de ter muita cautela. Porque, gente, tem gente que ama Helmas e tem gente que ama Hins. Então, não é que existe uma melhor do que a outra. Se for nesse peso, algum time sempre vai estar puxando a sua sardinha. Então, vamos para a clínica. A gente consegue perceber algumas diferenças entre as marcas. O Dispor, algumas vezes demora um pouquinho mais para fazer o seu efeito inicial e sim, em estudos e clinicamente a gente acaba vendo alguns dias de duração a mais, mas são dias, gente. Em estudo, tem um estudo, eu posso deixar aqui para vocês, que ele demonstra que ele tinha 14 dias de duração a mais do que o Botox. Não é meses a mais. Mas também tem alguns estudos que demonstram pesos de toxina de forma diferente, internalização na célula de forma diferente, o estilo de vida do paciente. Por isso tem que lembrar que a toxina é um medicamento. Cada pessoa vai ter o seu. E você tem que se descobrir. Procurar um profissional de confiança, procurar produtos de confiança e sentir ele em vocês. Eu, Dani, sou um caso atípico. A toxina botulínica em mim demora 14 dias praticamente para fazer efeito. E, gente, é claro que eu aplico a toxina botulínica certa em mim. Então, é o meu organismo. Eu tenho esse azar, que eu chamo de azar, que ela demora muito para fazer efeito em mim. E eu tenho paciente que eu aplico a toxina, no dia seguinte ela já diz que está parando o movimento. Significa que no organismo dela, ela tem uma aceitação melhor da internalização dessa toxina.
Então, eu realmente acredito que cada pessoa vai ter o seu produto, mas uma coisa que não vai mudar e que vai fazer a tua toxina durar mais é a quantidade de toxina injetada. Seja Botox, Dysport, Xeomin. Se você aplicar uma dose baixa, a durabilidade vai ser baixa. Se você aplicar a dose correta, estima-se que a sua toxina vai durar 4 meses. Ah, mas eu senti que a minha toxina durou 6 meses. Ah, eu senti que a minha toxina durou 2. Gente, é um medicamento. Na bula tá 4 meses. Se durou um pouco mais, eu gosto sempre de conversar sobre percepção. Você é aquela pessoa que não tem muita ruga, você não é tão expressivo, você cuida bem da sua pele, você não está muito flácido, você tem boa sustentação de face. Ok, a sua toxina vai durar mais. Cada pessoa vai ter uma durabilidade. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, onde eu coloco conteúdos um pouco mais rápidos para tirar dúvidas sobre a toxina botulínica. Eu vou trazer para vocês aqui com respostas um pouco mais amplas. Se eu aplicar um vidro inteiro de toxina em mim, isso vai fazer durar mais? Bom, gente, tem que entender que o vidro de toxina, ele tem diferentes tamanhos, depende da marca que o profissional está usando. De um modo geral, a gente usa mais a toxina que vem na linguagem científica com 100 unidades, então tem 100 gotinhas do produto lá dentro. E nós temos também um vidrinho que tem com 200 unidades, 200 gotinhas ali dentro. E tem um vidro pequenininho, bem pequenininho, que tem 50 unidades. Então o que acontece? Muitas franquias que querem fazer vendas em série ou alguns profissionais que gostam de colocar preços absurdos acabam limitando a aplicação da toxina botulínica em 50 unidades, 50 gotinhas. 50 unidades por paciente. Você é leigo, você não sabe quantas gotinhas você precisa confiar no seu profissional que vai te entregar um bom resultado. Se você põe poucas gotinhas, o seu resultado dura menos. Ah, então eu vou usar 100 gotinhas num paciente só, isso vai durar mais? Também não. Compreende assim, é como se eu tivesse várias tomadinhas dentro do músculo. A toxina encaixa nessa tomada e não deixa mais a energia chegar. Então o movimento do músculo não acontece. Eu preciso de 60 gotinhas para fechar todas as tomadas. Se eu botar 100, vai fazer diferença? Não vai. Então, é realmente um trabalho muito manual, clínico, que exige uma expertise do profissional. Não adianta colocar a mais, mas se colocar a menos, também não vai funcionar. Precisa da dose correta para cada paciente. É verdade que não pode ir na academia no mesmo dia da aplicação? Nossa, essa aqui é que nem não saia na friagem, minha filha. Não anda descalço no chão, filha, que você vai ficar doente. É a historinha da vovó, gente. Não tá na bula do medicamento. Ele não diz que você não pode ir na academia após a aplicação. E foi criado essa cultura, como outras culturas, de erros da toxina botulínica, que o profissional mencionava isso, que eu brinco que é na tentativa de se proteger, que se der uma a culpa é tua, tipo isso, tá? Então não existe isso. Você pode ir na academia após a aplicação e agora, nos últimos congressos, inclusive, trouxeram estudos falando de que se você vai na academia no mesmo dia da aplicação, existe a possibilidade dessa toxina se ligar nessa tomadinha mais rápido. Pode abaixar a cabeça ou deitar após a aplicação? Por favor, gente. Pode! Já pensou? Como é que você faz a aplicação? Você não vai lá na cadeira do profissional, você não senta assim? Ou vocês aplicam em pé? Não existe isso. A toxina, ela tem atração pela fibra muscular. Inclusive, ela não tem atração por vasos, por artérias. Ela vai se conectar no seu nervo dentro do músculo. Por isso, não tem problema você levantar, você abaixar, você olhar para baixo, mexer no celular. Você pode fazer sua aplicação e seguir sua vida normalmente. O que acontece? O que você tem que evitar? Pressionar por um cuidado,
Porque eu apliquei aqui. Se eu ficar apertando assim o meu músculo, eu vou fazer com que esse líquido entre em contato com mais áreas. E aí sim, eu posso ter uma dispersão da toxina. Se eu uso uma agulha tão precisa para colocar aquela gotinha aqui no cantinho do olho, eu não quero que você fique apertando esse ponto depois da aplicação. Então, somente isso, não pressionar. Mas você pode fazer o que quiser, pode dar o beijo do Homem-Aranha que vai estar tudo certo. Aplicar a toxina botulínica causa espinha? Essa aqui, olha, é boa, hein? Já tive um paciente que teve essa reação. Ele teve espinha após uma aplicação, mas na segunda vez não teve. Então, o que acontece? O que eu imagino, através da minha vivência clínica e do que a gente pratica, o que a gente lê, pode ter acontecido. A toxina botulínica, ela também melhora a pele. Quando você faz a aplicação da toxina botulínica, o músculo relaxa e dá aquela esticadinha na pele que a gente ama. Mas ela também melhora a qualidade da pele no seu brilho, no seu viço. E eu acredito que talvez essa toxina botulínica tenha dado uma reação no equilíbrio água-óleo da pele dele e levou a um processo de espinha. Mas aí é mais um cuidado de home care e de aplicação profunda do que a marca em si. Posso beber no dia da aplicação? Pode, meu filho. Assim, não deveria, né? Mas pode, gente, não tem problema. Toxina botulínica, ela não tem absorção sistêmica, ela não vai ser absorvida pela sua corrente sanguínea. Então, sim, você pode tomar ali uma tacinha de vinho, uma coisinha leve, um champanhezinho. Só não vai entrar ali, né, no engradado de cerveja. Beber sim garrafa de vinho. Daí também não, né? Daí no outro dia dá dor de cabeça, vocês vão dizer que é toxina. Vamos lá, vamos pra próxima. Dói aplicar? Nossa, isso aqui é difícil de responder, porque dor é muito individual, é uma percepção entre cada pessoa, mas assim, eu sou uma bebê chorona. Eu acho que tudo dói na minha vida, por isso eu amo uma coisa chamada anestesia. Tem necessidade de anestesiar para o Botox? Tem muito profissional que não anestesia. Como que eu gosto de fazer? Eu uso pomada transdérmica para fazer anestesia local e aí depois eu faço a aplicação. Já fiz com gelo, já fiz com impulso nervoso, que coloca um choquezinho para a pessoa distrair a pessoa, mas a minha preferida ainda é a anestesia transdérmica. Então, se você fizer no seco, sem nada, sim, gente, eu acho que vai doer um pouquinho. Mas se você usar esses meios que temos hoje, como um anestésico tópico, vai ser super confortável e super tranquilo de ser feito. Agora, outro ponto importante é qual o equipamento que vai ser utilizado para aplicação. Então, a gente utiliza uma seringa ultra fina, com uma ponta muito fininha para a entrega dessa gotinha dentro da sua musculatura. Mas, como sempre, existem profissionais que optam por agulhas um pouco mais grossinhas, e isso às vezes pelo diferença financeira ali do material. Eu opto sempre pelo mais fininho, porque dá mais conforto. Podemos tratar o bigode chinês com toxina botulínica? Aqui precisa compreender bem uma confusão que é muito comum. Onde que aplica o Botox? O Botox vai ser aplicado na musculatura, no músculo, o músculo que faz o movimento. Eu quero parar esse movimento. Então, a gente não aplica a toxina botulínica em músculos que são importantes, como músculos do sorriso, da mastigação. Então, não, a gente não usa Botox para tratar flacidez, a gente não usa Botox para tratar bigode chinês, linha de marionete. A gente usa o Botox intersuperior para rugas dinâmicas de movimento. A gente usa o Botox na linha inferior da face para melhorar esse alongamento, o desenho da mandíbula, reduzir o peso das bochechas, mas jamais usar o Botox em músculos importantes da mímica, da fala, da mastigação. E as gestantes podem fazer? Olha, passei por uma maternidade recente e a minha vontade, gente, era de fazer o Botox. Porque depois que você começa essa aplicação, você vê o benefício. É difícil ficar sem Botox, tá, querida? Você vai se apaixonar. Mas não, gestantes não podem fazer.
Alguns estudos já mostram a aplicação após o nascimento, e foi o que eu fiz no meu caso. Eu até pensei que a nascer eu já ia fazer, mas a gente fica tão focada naquela coisa da mãe, da amamentação, do bebezinho, que não foi o meu foco principal. Eu voltei a fazer a toxina com 3 meses. Alguns profissionais gostam de esperar a introdução alimentar, mas, como eu falei, existem estudos que demonstram que essa absorção não passa para o leite materno, então eu voltei a aplicar com 3 meses e tranquilamente, mamães que passam comigo, a gente faz uma análise da sua saúde e a gente começa a aplicação. A toxina botulínica causa resistência? Talvez quem esteja me ouvindo não entenda bem a pergunta, mas trocando em palavras mais fáceis, as pessoas ficam com medo, com dúvidas se a toxina botulínica pode fazer efeito vacina. Então vamos lembrar que a toxina botulínica vem de uma bactéria. Ela é retirada dessa bactéria, ela é reduzida, tratada, filtrada, e cada marca usa um pedacinho dessa bactéria para fazer a sua toxina. Então, existe sim uma margem de segurança. Nós devemos usar a toxina botulínica com um intervalo mínimo de 4 meses entre as aplicações. Excepcionalmente, em alguns casos, 3 meses, mas a recomendação literária é sempre esperar 4 meses entre uma aplicação e outra. E digo mais, quem passa comigo sabe, é importante fazer alternância de marca se você é um paciente que aplica por longos anos. Então, eu faço ali uma aplicação de 1, 2 anos com uma marca e eu vario um pouquinho com outra marca para que o paciente tenha contato com outro pedacinho dessa bactéria. A primeira pergunta que eu fiz para vocês foi: Dysport é melhor do que Botox? Clinicamente, eu sinto sim que Dysport é um pouco melhor. Eu acho que 14 dias para uma aplicação aí de 4 meses fazem a diferença. E eu gosto muito da aplicação do Dysport. Eu acredito realmente que o Dysport tem uma potência de toxina um pouco maior na sua internalização e traz uma resistência menor. Então, eu gosto muito da aplicação no Dysport. Opto por ele, mas não é a única toxina, como eu mostrei aqui no vídeo, eu intercalo com outras marcas e eu gosto muito da toxina alemã, a Xeomin ou Xiaomin, que o pessoal gosta de chamar. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu like, assina o canal, ativa as notificações e participa comigo. Deixa nos comentários as suas dúvidas, a sua experiência, que a gente traz aqui mais conteúdo para você.